Shabbat Shalom. O tema dessa mensagem, dessa paraxá, Perkat, regulamentos e também a paraxá 40 Balak, é cumplicidade. Cumplicidade. Senhor nosso Pai, eu coloco mais uma vez a minha vida diante do Senhor e de todos os meus irmãos. Me ajude nessa ministração a passar o que o Senhor está me ensinando, me ensinou nessa paraxá, que eu possa ter sabedoria do Senhor para passar corretamente as informações para os meus irmãos, que eles possam receber e entender das tuas revelações, coisas grandes, ocultas, que o Senhor tem nos mostrado. Nós só sabemos, porque o Senhor tem nos revelado. E nos ajude, Pai, a ter as nossas veredas corrigidas em tudo aquilo que se faz necessário. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach, que assim seja. O tema dessa mensagem, então, cumplicidade. Vamos entender melhor a definição de cumplicidade. Cumplicidade é um termo que pode ser utilizado em dois sentidos diferentes. No sentido de conivência ou no sentido de companheirismo. Como conivência, geralmente está associado a algum ato ruim, alguma situação ilegal. E quem pratica tem pleno conhecimento dessa situação. Porém, o faz de livre e espontânea vontade, tornando-se assim cúmplice no ato praticado. Quem é cúmplice de alguma prática ruim ou ilegal, conivente, normalmente é julgado de acordo com uma lei estabelecida e está sujeito às penalidades desta lei, por sua participação e ajuda na execução do ato ruim ou ilegal. Cumplicidade no sentido de companheirismo é favorecer, ajudar ou estar em sintonia com alguém para promover o bem-estar dos envolvidos. Em um relacionamento familiar, entre casais, entre membros de uma mesma família ou até entre amigos, a cumplicidade no sentido de companheirismo é uma atitude desejável e até mesmo necessária, pois traz confiança entre as pessoas envolvidas, principalmente nos momentos de dificuldade. O povo de Israel enfrentou muitas lutas, muitas batalhas no deserto, desde que foram libertados da terra do Egito. Com Hashem à frente, abrindo o caminho, usando Moshe, que se tornou parte da nossa identidade à frente do povo de Israel. Porém, Arão e Miriam, seus irmãos, estavam à frente com Moshe. Miqueias, capítulo 6, versículo 4. Eu o tirei da terra do Egito, resgatei-o da vida da escravidão, enviei Moshe, Arão e Miriam para guiá-los. Identificamos dois homens e uma mulher chamados para guiar o povo de Israel. Uma obra de Hashem imensa nessa terra. Quando trabalhamos conjuntamente, precisamos zelar uns pelos outros em unidade, viver pelas instruções de Hashem. E certamente seremos guardados e protegidos, ainda que venha sobre nós grandes lutas e desafios. Nessas duas parashiot, Parashá 39, Rucat, regulamento, e Parashá 40, Balak, quando o povo estava ali
se preparando para entrar na terra prometida. Abraham, Isaac e Jacó. O evento em Merivá ocorreu logo depois da morte de Miriam. Uma pessoa fundamental para a estrutura familiar de Moshe. Miriam, uma profetisa. Uma irmã que esteve presente ao lado de Moshe e Aharon no serviço a Hashem. Miriam, que apesar de ter cometido o erro de falar mal sobre o irmão Moshe para Aharon, que cometeu o erro de parar para ouvir Miriam, se arrependeram. O amor a Hashem foi maior que o orgulho pessoal e eles se reconciliaram e seguiram juntos em unidade no chamado de Hashem. Um exemplo que deveria ser seguido por muitas pessoas, muitas famílias nessa terra, que clamam pela misericórdia de Hashem, mas que ao serem contrariadas de alguma forma, se sentem magoadas. Tomam decisões definitivas para problemas temporários, escolhem pela separação, pela divisão sem retorno, muitas vezes, e seguem com o coração cheio de amarguras, com o seu procedimento contrário ao que ensina a Torá. Sem misericórdia de ninguém. E assim, o orgulho tem impedido muitas pessoas de seguirem nos caminhos planos de Hashem para o seu próprio bem. Miriam e Aharon reconheceram o seu erro e agiram de forma diferente. Valorizaram a unidade e o amor na família. Onde existe amor verdadeiro, sempre haverá lugar para uma nova oportunidade, para uma reconciliação. Moshe e Aharon haviam acabado de perder sua querida e amada irmã. Estavam ainda em luto, ali em Merivá, provavelmente muito cansado, e na sequência, uma falta de água. A ingratidão que estava no coração daquelas pessoas desencadeou muitas reclamações, sem nenhum respeito pela dor, pelo luto de Moshe e de Aharon. O povo estava muito nervoso. E sem nenhuma misericórdia, o povo voltou a agir do mesmo modo que ele sempre agia. Quando queria alguma coisa de forma desesperada. Queriam ser servidos nas suas necessidades de forma imediata. Não conseguia direcionar as suas petições a Hashem e reclamavam de tudo e de todos, demonstrando assim total falta de confiança no Senhor. O que está trazendo apreensão no seu coração? Confie no Senhor e você verá o que Ele mesmo fará. E quando isso ocorrer, glorifique o nome de Hashem através da sua vida. Hashem ordenou para Moshe e Aharon para falarem à rocha. Bamidbar, Números, capítulo 20, versículos 7 e 8. Adonai disse a Moshe: pegue o cajado, reúna a comunidade, você e Aharon, seu irmão,
e diante dela diga à rocha que produza água. Vocês lhe trarão água da rocha e assim farão a comunidade e o seu gado beber. Moshe, um homem manso, amigo de Hashem, um roche sobre o povo de Israel, estabelecido por Hashem. Não sabemos ao certo o que ocorreu para que ele agisse de forma contrária às ordens que ele recebeu de Hashem. Talvez o luto da irmã, o cansaço, não sabemos. Moshe ficou nervoso. E tomou a frente. Errou na sua decisão e feriu a rocha. O nosso Mashiach por 2 vezes. Por causa deste grave erro, Moshe foi impedido de entrar na terra prometida. A história do povo de Israel poderia ter sido diferente naquele evento em Merifá. E nós precisamos aprender com os erros registrados nas Escrituras para não errarmos nos mesmos lugares. Vamos analisar outros aspectos desse episódio envolvendo Moshe e Aharon nessa falta de água em Merivá. Embora a situação em Merivá tenha sido grave, não podemos atribuir a responsabilidade dessa situação somente a Moshe. Porque Aharon, o roche espiritual definido por Hashem sobre o povo de Israel, estava à frente ali com Moshe. Nesse serviço a Hashem. E poderia ter impedido Moshe de seguir nesse caminho. Mas Aharon decidiu se calar. Talvez para evitar conflitos. Deve ter imaginado, o povo está nervoso, Moshe está nervoso. Quer saber? Eu vou ficar bem quietinho para não sobrar para mim. Você já passou por isso? Não sabemos. O fato é que Aharon não impediu Moshe. E o que ocorreu? Se tornou cúmplice desse erro. Ao se calar. Quando trabalhamos conjuntamente, precisamos zelar uns pelos outros em unidade. Viver pelas instruções de Hashem. No evento de Merivá, Miriam já não estava mais com eles. E o papel de Aharon naquela ocasião era interromper o curso dos erros que seguiram o seu curso, trazendo um grande prejuízo para todos na casa de Israel. Imagine a seguinte situação. Preste atenção. Eu já passei por isso. Você chega em um lugar e se depara com uma pessoa nervosa, falando mal de outra. Lashon Hará. Você ouve e, para evitar conflito, você não fala nada. Não intervém. Você não quer ali confusão. Quer saber? Vai que ele fique nervoso comigo também. E toma a decisão de não impedir aquela situação ruim de seguir. E pior, depois procura outra pessoa, alvo das críticas, para relatar o ocorrido. Ó, sabe o que é? Então, eu não gostaria de mais lá não. Estavam falando mal de você. Você se tornou cúmplice.
conivente com o erro por não corrigir a pessoa que estava falando mal. E ainda propagou a divisão, relatando o incidente para o outro. Coisa corriqueira. Você vai responder, pelo menos, 2 vezes pelos seus 2 erros. Por ouvir e não fazer nada para impedir o mal, se calar quando você deveria falar, com sabedoria e amor, e responder também por se permitir ser usado pelo mal para propagar a divisão. Falar quando você deveria, então, se calar. É sutil. Aharon foi removido da terra em virtude da sua cumplicidade com o erro de Moshe. E a sentença sobre ele foi rapidamente executada. Bamidbar, Números, capítulo 20, versículo 24. Aharon será reunido em breve a seu povo, pois ele não entrará na terra que dei ao povo de Israel, visto que vocês, 2, se rebelaram contra o que eu disse a vocês junto à fonte de Merivá. Caiu primeiro sobre o cúmplice. A conta. Rachim pediu para Moshe e Aharon falar com uma rocha. Por quê? Preste atenção. Qual o motivo e por que foi tão grave? Porque Rachim desejava ensinar o povo de Israel a falar como a rocha de Israel. Desenvolver um relacionamento com Yeshua. Principalmente diante das adversidades da vida. Porém, a escolha de Moshe foi bater na rocha, e Aharon, que poderia ter impedido, decidiu se calar. E o povo de Israel aprendeu a bater na rocha em Merivá, e a oportunidade do povo de Israel em desenvolver um relacionamento com Yeshua foi perdido naquele lugar. Yeshua, na sua primeira vinda, foi espancado e morto. E o povo tem batido na rocha até os dias de hoje. Com o seu proceder. Foi grave o que ocorreu ali? Muito grave. Com essa situação, Moshe e Aharon foram impedidos de entrar na terra. E como consequência, Aharon morreu 4 meses depois de Miriam, deixando Moshe sozinho. Uma sequência de eventos catastróficos por uma decisão. Que nós não percamos nenhuma oportunidade. Precisamos aprender a falar no momento certo e a se calar no momento certo. E que diante das nossas aflições, que possamos também conversar, falar como a rocha, com Yeshua, como uma pessoa fala ao seu amigo. Yeshua está vivo e ele é o nosso amigo. Miriam e Aharon agora estavam mortos e Moshe sozinho para enfrentar as difíceis batalhas que se intensificaram ainda mais de forma física contra adversários e inimigos de forma gratuita. Foi impedido de passar por um território sob forte ameaça de Edom, mesmo oferecendo pagamento por essa passagem.
pagando pedágio por impedido de passar. Isso porque Edom, Esav, era um parente próximo, irmão de Jacob. O povo de Israel enfrentou pessoas a serviço do mal que tentaram invocar forças malignas para amaldiçoá-los. Moshe, agora, sozinho, teve que enfrentar todos aqueles novos desafios sem as pessoas que esteve mais presente no seu lado em toda a sua jornada, principalmente o seu irmão Aarão. A história se repete e eu acredito que à medida que o tempo de entrarmos na terra e recebermos sobre nós as promessas feitas aos nossos pais se aproxima, maiores devem ser as lutas, as batalhas na nossa vida. A boa notícia é que não estamos caminhando sozinhos. Hashem tem movido muitas pessoas com coração voluntário para nos ajudar nessa jornada, na travessia desse imenso mar. Moshe não falou à rocha, feriu-a por 2 vezes e Aarão não fez nada para impedi-lo. Não queria conflito. Não santificaram o nome de Hashem diante do povo de Israel. Quando uma pessoa sabe o que deve fazer de bem e não faz, nisto ela peca. Registrado no livro de Tiago, versículo 4, 17. Não podemos nos tornar cúmplices, coniventes com o mal. Precisamos entender de forma clara e definitiva. Se conhecemos as instruções de Hashem, devemos viver por elas e mais, impedir com sabedoria que outras pessoas venham a tropeçar na sua jornada nessa terra. Do contrário, seremos tão ou mais culpados do que aquele que deliberadamente descumpriu essa ordem. O juízo chegou antes sobre Aarão e depois sobre Moshe. Muitas pessoas têm encontrado dificuldades para se posicionarem corretamente diante de algo que ela sabe que está errado. Muitas vezes porque ela pensa que estaria invadindo a vida de outra pessoa e assim se torna conivente com o mal. A situação se agrava ainda mais quando fazer o que é correto pode ser considerado um crime e fazer o que é errado, o que é mal, ser considerado como algo bom. Como foi profetizado, e nós já começamos a viver isto. Isaías 5:20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que transformam as trevas em luz e a luz em trevas, que transformam o amargo em doce e o doce em amargo. Ai dessas pessoas. Existe uma linha muito sutil entre intervirmos e nos intrometermos na vida de uma outra pessoa. Na minha família e ao lado das pessoas com quem eu sirvo a Hashem, eu tenho a responsabilidade de cooperar para que eles não se desviem do propósito para o qual nós fomos chamados. E eles têm a mesma responsabilidade para com a minha vida. Eu não posso invadir a privacidade de ninguém, nem me colocar onde eu não deveria.
onde eu não fui chamado para opinar. Mas se eu ver uma pessoa que decidiu caminhar conosco, transgredir a Torá de Hashem, de forma deliberada ou não, não importa. Eu preciso pelo menos alertar essa pessoa sobre isso. Se uma pessoa nos procurar para aconselhamentos, nós vamos orar para iniciar, vamos sempre nos pautar nas instruções da Torá sobre o que fazer da melhor forma possível, para que os laços de engano sejam removidos da vida dessas pessoas. Se soubermos que uma pessoa do nosso meio está cometendo um erro com relação às instruções de Hashem, com conhecimento ou não, nós devemos alertar essa pessoa sobre essa situação. Isso deverá beneficiá-la e também beneficiar a você e todas as pessoas ao seu redor. Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículo 20. Saibam que quem faz um pecador retornar de seu caminho errado, o salvará da morte e cobrirá muitos pecados sobre a vida da pessoa e também sobre a sua vida. Aharon deveria ter tomado uma posição de alertar o seu irmão Moshe, mas não fez. Como ele poderia ter feito? Moshe, não seria bom a gente orar antes da gente começar? Senhor, coloca o Moshe diante do Senhor. O povo está nervoso. Nós estamos aqui. Moshe está ficando inquieto. Nos ajude. Traga tranquilidade ao coração desse homem. É assim, irmãos, que a gente pode ajudar. A gente não precisa necessariamente falar direto para a pessoa. Se estiver nervosa, pode até nem querer ouvir. Mas se você orar, o Senhor vai sim ouvir. E virá. E transformará aquela situação diante dos teus olhos. Nós precisamos ter coragem, em amor, de ajudar aquelas pessoas que nós temos conhecimento que estão errando. Principalmente com relação às instruções de Hashem. Não precisamos deixar de reconhecer a autoridade recebida de Hashem na vida de uma pessoa para impedir o mal. Eu já passei por situações onde Hashem me ordenou repreender pessoas de autoridade. Em algumas situações com palavras duras. Dentro da casa desta pessoa. Eu fui na casa dela ainda fazer isso. Com pesar no meu coração. Eu fiz. Porque Hashem repreende quem ele ama. Porque eu me coloquei à disposição para servir Hashem do jeito dele. Nem sempre a gente vai compreender tudo. Eu não sei o que a pessoa fez de errado. Mas o Senhor pediu para ir lá e falar. Não é fácil servir Hashem do jeito dele. Eu tenho temor todas as vezes que eu sou chamado para corrigir os passos de alguém, porque está escrito, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12, portanto, quem pensa estar de pé, é meu caso. Tome cuidado para não cair. Que o Senhor nos guarde. Nós somos chamados para lutar em amor, para cooperar com as outras pessoas para o bem, e não para fazermos julgamentos. Imagina a seguinte situação, uma pessoa perdida pedindo informação para alguém sobre um endereço. Algum lugar
que ela precisa chegar. Já aconteceu com você? Esse outro alguém nunca vai perguntar para ela, como assim? Não estou entendendo, você saiu de casa e nem sabe para onde você está indo? Já repreendendo. Não vai ocorrer isso dessa forma. Ninguém faz isso. As pessoas normalmente vão dar atenção para ajudar quem está perdido e buscando por ajuda para encontrar o caminho correto. Hashem espera que nós façamos o mesmo. E demos atenção para as pessoas que estão perdidas nesse mundo, procurando o caminho para chegar no lugar correto. Hashem é o lugar correto. Yeshua é o caminho. Devemos indicar o caminho correto, nada mais do que isso. Normalmente as pessoas fazem para os outros o que elas gostariam de receber sobre a própria vida. Normalmente é assim. Mas não em relação às críticas. As pessoas que gostam de criticar as outras, elas não gostam de receber sobre elas críticas. Imagine que essa pessoa perdida estivesse levando uma encomenda crítica, um horário marcado de recebimento, e a outra pessoa lá nervosa queria receber esse objeto crítico, e ali, pelo atraso, se coloca numa posição de criticar de forma feroz essa pessoa pelo atraso. Liga para ela, manda o WhatsApp, onde você está? Que falta de responsabilidade, está tudo atrasado, está aqui, já perdi meu almoço, já... Entre outras coisas, cobranças. Mas ela mesma provavelmente não gosta de crítica nem de cobrança. Irritada, com desconfianças. E agindo dessa forma, nós nunca vamos estar cooperando em nada com a pessoa perdida. E dependendo da situação, o atraso pode se estender. Ah, é? Então agora eu vou passear no shopping. Depois eu vou procurar esse endereço novamente. E o atraso fica ainda maior. Conseguir o quê? Passar a irritação dela para outra pessoa e gerar mais ainda atraso sobre a vida dela. Nós precisamos mudar urgentemente o nosso proceder. Precisamos alargar a nossa tenda da paciência. Precisamos impedir que o mal se propague e não cooperar com ele. Moshe e Aharon, ambos, um na companhia do outro, não santificaram o nome de Hashem diante da congregação de Israel. E ambos não puderam entrar na terra prometida. E tomemos a posição correta com os nossos irmãos, com todos aqueles que desejam servir a Hashem e desfrutar de estarmos na presença de Hashem para a vida eterna. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Uma outra questão que pode ocorrer para nos impedir de agir em direção à vontade de Hashem e que também pode ter sido motivo de Aharon se calar perante Moshe é o fato de que no passado Aharon havia cometido alguns erros. Puxa vida, ele está errando, mas será que o bezerro de ouro, será que ele vai me lembrar daquilo?
Aharon havia sido cúmplice do pecado da sua irmã. Quando parou para ouvir. Entre outras coisas, culpa, sentimento de culpa. Miriam falar mal de Moshe. E parou ali para ouvir. Quando isso ocorreu, a repreensão caiu sobre Miriam. Porém, Aharon poderia ter interrompido a sua irmã de seguir falando mal de quem Hashem fala bem. Miriam, vamos orar para o Moshe aí. O Senhor fala com ele. O Senhor o levantou. Se tiver alguma coisa errada, nós vamos saber. Vamos orar por ele. É assim que a gente deve interromper o curso do mal. Sobre a vida, sobre a nossa vida, a vida de pessoas amadas ao nosso redor. Moshe havia sido escolhido para Hashem. Cuidado para você não falar mal de quem Hashem fala bem. Aharon, lembrando-se desse fato, poderia ter se sentido culpado. Eu, quem sou eu para falar alguma coisa aqui? Se sentiu diminuto? Irmãos, se você pecou, não importa. Não existe pecado nenhum que seja maior do que a misericórdia de Hashem. Se você pecou, arrependa-se. Peça perdão a Hashem através de Yeshua e não peque mais. E não carregue com você nenhum peso de culpa, nenhum remorso. Permitir que uma pessoa seja punida pelo fato de você não ter coragem de agir é um ato de covardia. E está escrito que os covardes não herdarão o reino dos céus. Tenha uma vida correta a partir de hoje e permita-se ser usado por Hashem na vida de outras pessoas ao seu redor. Não se cale favorecendo o errado, sabendo que deve ser feito de forma correta. Não entre em debates. Hashem não está nessas situações. Mas, estando em seu poder fazer o bem, com discernimento, com entendimento, com sabedoria, proceda em amor e faça o que é correto. Muitas pessoas sabem o que é certo, mas não se posicionam para evitar os erros. Muitas pessoas não impedem seus próprios cônjuges de se endividarem e acumulam problemas que não precisariam ter. Se eu falar com ela ou com ele, a casa vai tremer. Deixa gastar o que não tem. Medo vai ficar na sua conta. Muitas vezes, o motivo alegado para não falar em nada é por sentirem culpa de algo errado que fizeram no passado e acreditarem, por esse motivo, que precisam se calar diante do erro do outro. Acreditam que não têm honra para falar nada para ninguém. Peso da culpa. Se abandonarmos os nossos pecados, não podemos mais ser impedidos por nada. Nem por ninguém, nem pelos nossos erros do passado, de ser usado por Hashem. De evitar o erro na vida de outras pessoas. O único selo de aprovação que nós precisamos ter sobre nós deve ser proveniente de Hashem através de Yeshua. Todos nós estamos perdidos, mas Yeshua nos encontrou. Estávamos perdidos, mas Yeshua nos encontrou. E tem nos conduzido na direção de Hashem para que possamos viver em novidades de vida e ser usados na vida de outras pessoas para o bem. Não importa qual seja a situação.
Tenha coragem de se posicionar para o bem. Isto não é uma oposição, é um ato de amor para com o próximo e para com a sua própria vida. Aharon morreu porque não se posicionou quando teve oportunidade ao lado de Moshe. Não santificou o nome de Hashem diante do povo de Israel. Preferiu se calar para não desagradar o irmão e assim desagradou a Hashem. Você tem escolha. Yeshua foi cúmplice com Hashem, obedecendo todas as instruções do Pai, e glorificou o nome de Hashem com o seu sofrimento pessoal, declarando que não poderia se posicionar para ser liberto daquele momento de dor. E fez isso por amor a Hashem e por amor aos seres da raça humana. Yeshua sabia que havia nascido para esse propósito. Eu sei para qual propósito eu nasci. E você precisa descobrir também o bom propósito que Hashem separou para a sua vida. Em nome de Yeshua. E então, cada um de nós, cada um de vocês, não serão confundidos nem enganados, principalmente nos momentos de extrema pressão, que estão cercando de trevas toda essa terra. Para fecharmos, o Senhor nos convida para estarmos conectados à luz dele, Hashem, através de Yeshua, para nos tornarmos filhos da luz, para nos tornarmos parte do Mashiach. Estar conectado ao Mashiach, desconectado da internet, conectado no Mashiach. E saber que ele não veio aqui para nos julgar, mas para nos resgatar. Precisamos posicionar nossas vidas na direção do que Hashem tem para nós. Isso pode nos parecer desafiador para alguns, até desencorajador, mas precisamos ter Yeshua continuamente no nosso coração, na nossa vida, para cumprirmos o nosso chamado nessa terra. Não existe outro caminho. Para você analisar a sua vida. Se você estivesse no lugar de Aharon, o que você teria feito? Tentaria alertar Moshe ou você se calaria, como foi feito para evitar conflitos, evitar ali repreensão, confusão? De qualquer forma, o Senhor nos convida para sermos zelosos em amor pelas pessoas ao nosso redor. Para sermos corretos e não mais cúmplices de obras mortas, mas sermos úteis para elevar vidas na direção do alto, em direção a Hashem, por meio de Yeshua, o nosso Mashiach. Que tenhamos coragem de lutar por quem amamos, pelo bem deles e pelo nosso próprio bem. E assim, santificaremos o nome de Hashem em toda e qualquer situação que estivermos envolvidos. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 11/7, teremos uma única paraxá, 41, Pinhas. Nessa paraxá, Pinhas, o Senhor concede uma bênção de paz e o sacerdócio para Pinhas, neto de Aharon, por ter sido zeloso com as coisas de Hashem, colocando um fim na peste que entrou no acampamento do povo de Israel. Hashem ordenou a Moshe e Eleazar, filho e sucessor de Aharon, como sumo sacerdote, para conduzir um novo recenseamento de todo o povo de Israel depois de quase 39 anos no deserto. E assim segue, convoco a todos a fazerem esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês.
Senhor nosso Pai, mais uma vez te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelos teus ensinamentos. Nos ajude a posicionar, Pai, diante de toda e qualquer situação, mesmo as situações difíceis, aquelas que ocorrem ao nosso redor, com pessoas envolvidas em situações que trazem sobre ela uma certa apreensão, um certo nervosismo, e que coloca essas pessoas na condição de agir ou até de falar coisas que entristecem o teu coração. Nos ajude, Pai, como guardião da tua Torá, como embaixador do teu reino nessa terra, a intervir na vida dessas pessoas com oração, levando essas pessoas diante do Senhor para o bem. E que a gente possa ser usado para interromper o curso do mal, que está o tempo todo, Pai, em busca de oportunidades para se manifestar. Nos ajude a não ser enredado e nos ajude a lançar, Pai, cordas de resgate para os nossos irmãos que estão caminhando para enredos, sem invadir a vida nem a privacidade de ninguém. Em nome de Yeshua, nos ajude com sabedoria que vem do Senhor. Nos ajude a te buscar em oração com essa pessoa e apresentar a questão para o Senhor. Em nome de Yeshua, nos ajude a ter um correto proceder diante das dificuldades. Nós dependemos do Senhor, Beshem Yeshua HaMashiach, que assim seja. Que assim seja.